Tudo bem, bom dia, espero que todos estejam muito bem. Hoje nós vamos estar discutindo sobre uma história, sobre uma lenda de um personagem chamado Valentim. Alguns dizem que é verdade, outros dizem que não, mas é um boato e até então a gente não sabe da realidade, mas serve como aprendizado. É uma história que circula nos meios de comunicação, trata da história do senhor chamado Valentim Tramontina. E ele foi entre vários imigrantes europeus, italianos, que desembarcaram no Brasil no século XIX, principalmente na região do sul do país. Mas é depois de sua chegada que as coisas começam a acontecer. Sem emprego, analfabeto e precisando de dinheiro para se sustentar, Valentim Tramontina pedia serviço de porta em porta. Como não tinha nenhuma experiência, disse que a única ocupação disponível para ele seria porteiro do prostíbulo da pequena cidade, que viria futuramente ser chamado de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul. E por lá ele ficou por muito tempo. Apesar de não ter o emprego dos seus sonhos e não ser o que ele imaginou quando saiu do país natal para vir para o Brasil, aquela ocupação, ela preenchia o que Valentim tinha à sua disposição. No entanto, ele ainda não sabia que o futuro tinha reservado muitas reviravoltas. Então, o que acontece? Um novo prostíbulo havia sido aberto naquela pequena localidade e a concorrência começou a ser um problema para o patrão de Valentim. Visando melhorar seus negócios e ganhar de novo um monopólio daquele setor, o empresário decidiu reestruturar os serviços e gerenciar melhor o seu caixa. E nisso, numa reunião com todos os colaboradores do prostíbulo, um dos pedidos do chefe foi que Valentim anotasse em um papel e tinta todos os visitantes que entrassem e saíssem do lugar. Surpreendido, Valentim disse que, apesar de querer, ele não poderia desempenhar aquela atividade, uma vez que ele não sabia nem ler e nem escrever. Apesar de gostar dos serviços do seu porteiro, o dono do prostíbulo se viu obrigado a demitir o imigrante italiano, que era muito bom de serviço e que nunca havia feito outra coisa na sua vida. Mas como gratidão pelos bons serviços prestados, Valentim recebeu uma quantia substancial de indenização para que ele pudesse sobreviver por um tempo até arrumar uma nova ocupação. Sem saber o que fazer com o dinheiro, o Valentim lembrou-se que sempre arrumava as cadeiras e as mesas que estragavam no prostíbulo e que era uma coisa que poderia fazer pela localidade, arrumar as coisas que estragavam. No entanto, ele não tinha ferramentas e a loja mais próxima ficava um dia de viagem de mula. Como possuía tempo sobrando, já que estava desempregado, ele arrumou suprimentos para a viagem e partiu para a capital, para outra cidade, comprando assim uma nova caixa de ferramentas completas para que ele pudesse trabalhar. Gastou grande parte do seu dinheiro na compra e na viagem, sobrando uma parte ainda para viver algumas semanas. Ao voltar da viagem com as ferramentas, Valentim continuava sem arrumar serviços, nem na ocupação que pensava anteriormente e nem no trabalho de reforma de móveis. Naquela mesma tarde, um vizinho bateu na sua porta, sabia que ele havia vindo da cidade e tinha comprado ferramentas, pediu um martelo para ele emprestado, dizendo que devolveria pela manhã no outro dia. Dito e feito, o vizinho levou, bateu novamente a porta no outro dia. No entanto, não era para devolver o martelo, e sim para oferecer dinheiro pela ferramenta, já que ele precisava para o seu trabalho e a loja mais próxima ficava a um dia de viagem. Como seu dinheiro não era muito, Tramontina ficou tentado a aceitar. Mas aquela ferramenta poderia ser seu único ganha-pão em longo prazo. Observando que o migrante não poderia vender sua ferramenta, o vizinho então chegou e ofereceu uma boa quantia, dizendo que pagava a viagem de ida e volta para a loja de ferramenta mais próxima, mais o valor do martelo para que ele pudesse comprar um novo. Bom, um amigo do vizinho ficou sabendo desse acontecimento e pagou também o Valentim para fazer uma outra viagem. E o Valentim viu que aquilo era uma oportunidade e começou a fazer daquilo
com o resto do seu dinheiro para fazer com que ele rendesse. Então se arriscou, comprou mais ferramentas que haviam sido encomendadas e foi negociando, virou um ferramenteiro. E deu certo. Ele começou a vender ferramentas para várias outras pessoas da cidade, as quais não tinham tempo disponível para ir a outra localidade que era muito longe, devido à rotina apertada do dia a dia, no campo, no trabalho. E como ele se tornou um cliente confiável, os fornecedores, os ferramenteiros começaram a enviar seus empregados para entregar ferramentas para Valentim revender, o que tornaria para ele um ótimo negócio. Em pouco tempo, o simples homem se tornou um grande empresário na localidade. Depois de alguns meses, eram pessoas de outras localidades, de outras cidades, que vinham até ele comprar as ferramentas das localidades mais próximas. E sabendo que poderia ganhar ainda mais com a sua empresa, ele se lembrou que tinham alguns amigos que eram ferreiros e imaginou como tinha um investimento, que ele tinha condição de bancar um investimento, e chamou com que o amigo pudesse confeccionar as ferramentas para ele. Além disso, depois de tanto tempo comercializando os itens, Valentim também sabia como eram feitos e como funcionavam. Então ele já tinha uma experiência de fabricação. Dessa forma agora, Valentim ele fabricava suas próprias ferramentas e já tinha vários funcionários em sua empresa, entre vendedores, ferramenteiros, para produzir. O empresário começou a lucrar muito com seu negócio, se tornando assim um dos homens mais prósperos financeiramente na região inteira. Passou também a produzir outros produtos derivados dos metais, como facas, colheres, garfos, e sua empresa não se limitava somente a um artigo, mas tentava sempre inovar e trazer novas tecnologias para a localidade. Passando algum tempo em gratidão àquela localidade, Valentim Tramontina resolveu reformar e fazer melhoras na escola. O seu objetivo é que nenhuma criança precisasse de passar pelo que ele passou, simplesmente pelo fato de ele não ter tido oportunidade de estudar, de aprender a ler e a escrever. E aí fizeram uma festa no dia da inauguração da escola. O prefeito da localidade agradeceu e pediu que ele assinasse um dos livros da escola para que se lembrassem dele por toda a vida daquela situação. No entanto, como já sabemos, Valentim era analfabeto e disse que não poderia fazer aquilo, infelizmente. Surpreendido, o prefeito perguntou ao Valentim: mas por que você não pode assinar? Ele foi e respondeu: é porque eu não sei ler e nem escrever, eu não aprendi. Eu consegui montar um império na produção disso, mas sem aprender a ler e escrever. E aí o prefeito, assustado com aquilo, ainda questionou para ele: mas se você conseguiu montar todo esse império, que é a referência praticamente no nosso estado, na época, no início do século XX, e você, sem saber ler e escrever, conseguiu montar todo esse império, e se você soubesse ler e escrever e tivesse estudado, o que você seria então? Ele coçou a cabeça e respondeu: com certeza eu ainda seria o porteiro do prostíbulo. Então, uma boa reflexão para a gente estar aprendendo sobre as oportunidades que a gente vai buscando e o que a vida nos dá de retorno, e muitas vezes nós aquietamos com as nossas possibilidades. Então pense muito bem o que você está buscando, qual é o império que você está construindo, qual que é o desejo que você está querendo transformar na sua vida. É uma lenda que a história real de Valentim Tramontina, a gente pesquisando sobre a história real do fundador, ele começou, já veio com as características, já trabalhava com a parte de ferragens, ele fabricava facas. Na verdade, ele começou com a cutelaria, mas eles atribuem essa lenda ao Valentim Tramontina para poder agregar valor ao trabalho, ao desenvolvimento que ele começou fabricando facas no fundo do quintal, ao império hoje que são as empresas da Tramontina. Isso é uma boa perspectiva de anos que nós deixamos muitas vezes de prestar atenção em todas as oportunidades que nós estamos tendo. Vamos pensar, vamos refletir sobre as nossas oportunidades
e que muitas vezes deixamos escapar pelas nossas mãos.